história do Microsoft Visual Basic. A origem e seu objetivo. A linguagem Basic foi criada por John George Kemeny e Thomas Eugene Curtis em 1963 no Dartmouth College, sendo elaborada com o objetivo de tornar fácil o ensino dos conceitos da programação aos seus alunos. A linguagem Assembly e Fortran utilizava rotinas de baixo nível para alguns controles e compilações. A Basic veio então para facilitar o programador na sua tarefa, onde o mesmo não precisará se preocupar com os métodos e algoritmos para a construção e depuração dos seus programas. Temos duas fotos aí de John Gregory, foto de 1926, e Thomas Curtis em 1928. Primeiros códigos. Os primeiros códigos começavam com um número de linha onde as instruções eram indentadas, ou seja, a estrutura era semelhante aos subníveis. No geral, os caracteres eram utilizados em caixa alta e as instruções goto e gosub utilizavam o número de linha para o desvio de sua execução. As primeiras versões eram consideradas não profissionais, porém, com a evolução, a linguagem passa a ser bem mais estruturada, de maneira compilada, mudando assim o seu conceito. Evolução. Foi assim que na década de 1970 ocorreu uma evolução da linguagem com o novo Basic, interpretado e residente em ROM. Foi introduzido pela Microsoft. Esta versão, chamada de GW Basic, podia ser encontrada no sistema operacional MS-DOS, versão 4.01, e nas antecedentes. No ano de 1982, a Microsoft revoluciona a linguagem com seu Quick Basic. Assim, os números de linha foram eliminados, sendo adicionados novos recursos, dados estruturados e subprogramas já eram definidos pelos usuários. As novas capacidades gráficas e de som e velocidade aumentada. A grande vantagem era seus programas podiam ser executados de modo interativo e interpretativo, ou então podiam ser compilados em executáveis. Com a utilização do ambiente Windows nos computadores pessoais, foi desenvolvida uma relação mais pessoal com os usuários. O Visual Basic é uma das maneiras mais populares de se criar aplicativos para o Windows, desenvolvendo assim uma variedade completa de ferramentas para os programadores. O Visual se derivou pelo método utilizado pela a criação da interface com o usuário, GUI, ou janelas. Basic é a linguagem que foi desenvolvida recebendo variados aprimoramentos e acréscimos. Processo de desenvolvimento. É possível dividir o processo de desenvolvimento em três partes: escrever, compilar e testar. No Visual Basic, estas tarefas se misturam em uma única atividade. Conforme o código é construído, ele vai vendo, compilando, possibilitando realizar testes no aplicativo, tornando assim possível a comparação da quantidade de informação necessária da linguagem C. A Basic é a maneira mais rápida de se programar para o ambiente Windows. O Visual Basic é trabalhado em um ambiente conhecido por IDE, onde são concentradas as funções de design, edição, compilação e debug. Para a criação de um aplicativo,
deve-se inicialmente criar a interface, depois configurar as suas propriedades para no fim poder escrever o código.